E aí, pessoas, bom, como prometido, estou voltando aqui com as enquetes de importação. Eu comecei isso no ano de 2020, lá pelo meio de 2020, e falava mais sobre placa-mãe e placa de vídeo, até enquete juntas, né? Agora, esse ano, eu resolvi fazer enquetes separadas. Então, vai ter enquete separada de placa-mãe, enquete separada de placa de vídeo e enquete separada de smartphone. Uma coisa nova, uma adição aí, porque também muita gente anda importando. Até eu mesmo importei um smartphone, né? Ele foi também tributado esse mês de janeiro de 2021. E eu queria pedir para vocês que quando vocês verem essas enquetes no final do mês, né, vai ser uma enquete no final do mês referente àquele mesmo mês e vai durar cerca de uma semana mais ou menos. Então vai começar no final do, por exemplo, mês de janeiro e vai até a primeira semana do mês de fevereiro para todo mundo poder responder. Eu peço que vocês compartilhem, porque existe como compartilhar essas enquetes do YouTube, aí você compartilha em grupos, Telegram, WhatsApp, grupo do Facebook, que aí mais pessoas vão ver essas enquetes, vão voltar e vão ajudar nas coletas dos dados, tá certo? Não se esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos tentar bater a meta de 50 mil inscritos até o final do ano. Vou começar então pela parte de smartphones, tá certo? Foi um total ali de 1.700 votos mais ou menos, mas né, de votos válidos foram bem menos. Eu vou começar a ler um papelzinho aqui, minha colinha, tá? Então espero que vocês não se importem, tá certo? Foi um total de 368 votos válidos. É pouco, eu sei, mas dá para ter uma noção, né? Desses 368, 224 pessoas colocaram que passou o smartphone sem taxa alguma. 80 delas colocaram que passou com uma taxa de até R$300, que eu considero uma taxa média, tá? Então, taxa média, imposto de importação médio no caso, mas vamos chamar aqui de taxa, tá? Essa taxa média é porque não é nada excessivo, tá? Agora, acima dos 300, foi relatado que 48 pessoas foram tributadas acima de R$300, o que eu já considero já uma taxa mais alta. E taxa com multa, multa geralmente é quando o fiscal acredita que você está fazendo alguma coisa errada com a declaração, e aí ele te multa além da taxa, e aí foi um total de 16 pessoas falando que foram taxadas e multadas em smartphone. Lembrando que quando você é taxado ou multado, o produto não volta, tá? Ou você paga ou você não paga, mas voltar não volta, tá certo? E aí, se eu colocar em porcentagens também, ficou da seguinte forma: que pessoas que falaram que passou sem taxa alguma, deu 60%, pessoas que falaram que passou com taxa média de 300 ali ou menos, 21%, pessoas que falaram que passou com a taxa mais alta de 300 ou mais, 13%, e pessoas que falaram que taxou e multou, 4%. Então a gente pode tirar aí numa média de smartphone que 6 a cada 10 pessoas no mês de janeiro, o smartphone que cada uma dessas pessoas comprou, né, passou. E aí 4 a cada 10 pessoas foram tributadas. Em alguns casos raros, bem raros mesmo, chega a ser ali menos de um caso a cada 10, tá? Aí a pessoa foi taxada e multada. Então é bem raro no caso aqui de multas de smartphone, mas pode acontecer, tá? Fica no caso 4%. Então 4 a cada 100, né? 4 a cada 100 pessoas podem ser taxadas e multadas. Não é muito, mas há de se considerar isso. E eu já ia esquecendo, o canal agora está com cupons de primeira compra para o AliExpress. São 3 cupons diferentes e eles são os seguintes: o Skanda 4 ele te oferece $4 a cada $5 em compra, mais ou menos R$23 a cada R$30 em compra. O Skanda 6 oferece $6 a cada $20 em compra, mais ou menos R$34 a cada R$117 em compra. E o Skanda 8 oferece $8 a cada $40 em compra, mais ou menos R$46 a cada R$233 em compra. São cupons de primeira compra, caso você queira usar, eu agradeço bastante, mas se você não pretende usá-los, pelo menos compartilhe com algum conhecido, algum familiar ou algum amigo, compartilhe na internet, grupos, para me ajudar, tá certo? Valeu, vamos continuar com o vídeo. Agora vamos para a placa de vídeo. Não coloquei nenhum valor específico, que placa de vídeo o fiscal vai por olho, né? Placa de vídeo eu acho que vale tanto. Então não tem como ali fazer uma enquete por preço, porque isso não vai ficar bem legal, tá certo? O total de votos válidos nas placas de vídeo foi um total de 468. Deu mais que os smartphones, talvez porque aqui no canal é mais pessoas que compram hardware do que pessoas que compram smartphones. Mas tudo bem, né? Desse total de 468, 342 pessoas falaram que passou sem taxa alguma, sem imposto. 72 falaram que passou com a taxa baixa. Aqui, diferentemente do smartphone, que eu considerei 300 como taxa baixa, ou 300 ou menos,
Em placa de vídeo e placa-mãe, eu considerei 200 uma taxa baixa, tá? Então 200 ou menos. 72 pessoas tiveram a taxa ali de R$200 ou menos. 36 pessoas tiveram a taxa de R$200 ou mais e 18 pessoas falaram que foram taxadas e multadas. Isso em porcentagem dá quanto? 73% passando sem taxa, 15% passando com taxa baixa, 7% passando com taxa mais alta e 3% passando com taxa e multa. Então, diferentemente de smartphone, placa de vídeo vai ser um pouco menos taxada. Vai ser, no caso, 7 casos em 10 passando e 3 casos em 10, mais ou menos isso, né? Ficando ali para ser taxada ou tributada. E novamente aqui, um caso bem pequeno de 3% somente dessas pessoas pagando taxa e multa, o que daria, né, 3 pessoas em 100. Também um pouco menos do que nas smartphones, mas também há, né? Então vejam que sempre há chance, tá? Pessoas relatando vários tipos de casos. Você pode passar de boa, né? Você pode estar entre os casos dos 7 ou você pode ser o sorteado no caso dos 3 em 100. Pode acontecer ambos os casos, a gente não sabe, né? Até hoje eu não paguei multa, mas taxa eu pago bastante. E finalizando aqui com placas mães, e aqui no caso foi onde eu obtive mais votos, né? Então foram um total de 594 votos válidos. Desses votos, 440 passaram sem taxa, 88 passaram com taxa baixa, abaixo de R$200 ou R$200, né? Que é bem difícil, mas abaixo de R$200. 44 passaram ali com a taxa mais alta, acima dos R$200, e 22 pessoas relataram que foram taxadas e multadas. Em porcentagem, isso dá um total de 74% passando sem taxa, 14% passando com taxa baixa, 7% passando com a taxa mais alta e 3% passando com a taxa, o imposto de exportação e a multa, tá? Então, assim, considerando as minhas enquetes do ano passado que foram juntas, né, placa de vídeo e placa-mãe, aqueles dados que eu obtive, então, foram relevantes. Por quê? Porque vendo aqui agora os dados solitários de placa-mãe e solitários de placa de vídeo, dá para ver que a incidência é a mesma, né? Então, também acontece em placa-mãe, assim como placa de vídeo, 7 a cada 10 passando, tá? E aí depois quase a mesma coisa, né? 7 a cada 10 passando e aquele caso bem raro, né? De 3 em cada 100 também pagando taxa e imposto. Então ficou bem parecido mesmo o resultado de placa-mãe e de placa de vídeo. Agora, claro, o smartphone fica ali um patamar maior, né? Ainda assim, foram menos pessoas taxadas em smartphone do que eu achei, o que já é um resultado bom. Quer dizer que isso vai durar o ano todo? Não, pode ser que em algum momento o pessoal da fiscalização comece a vistoriar mais, tá? Não aconteceu isso no tempo que eu vi no ano passado, na verdade eu comecei que foi em agosto ou foi em outubro, então agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu fiz nesses meses aí, e todos esses meses eles ficaram bem semelhantes, bem parecidos, tá? Somente em dezembro que ficou até menos ainda a incidência de taxação, talvez por uma quantidade excessiva de compras no final do ano. Em relação aos outros meses ficou bem parecido também. Ainda assim, desde que eu comecei a fazer essas enquetes, tá esse caso aí de 7 a 10, tá? Então, tá mantendo até agora. Os dados que eu obtive no ano passado estão ainda válidos até hoje, né? Até fevereiro de 2021. Mas aí a gente não sabe se isso vai continuar ou não, se vão afrouxar, se vão melhorar. Eu acho que a tendência é ficar assim. Então fiquem sabendo disso, né? Sempre tem essas chances aí, pode ocorrer com você ou pode passar de boa. Quer dizer então que outros produtos não são taxados, não são tributados? Não, também tem, tá? Também tem taxa em memória, também tem taxa em cooler, também tem taxa em SSD. Eu fui taxado em um SSD NVMe recentemente. Então, assim, também tem essa chance, mas essa chance é bem pequena, tá? Fica menor ainda que a chance de ser tributado, ser taxado em uma placa-mãe ou uma placa de vídeo, mas existe, tá? E você pode ser contemplado também. Então, são esses os riscos que você encontra ao importar produtos. Na verdade, é até ok ainda, se você for parar para pensar em tudo, né? Tá até ok esses números que eu obtive aqui. E é isso, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Só queria falar duas coisas antes aqui. Eu vejo algumas pessoas questionando algumas coisas que não fazem muito sentido, pelo menos para mim. O primeiro caso é de pessoas que veem o vídeo, né? Estão vendo falando esses dados aqui, aí a pessoa descreve: fonte, vozes da minha cabeça.
Que idiotice, né? Que criancice. É só ir na aba comunidade, estão todas as enquetes lá, tá certo? Você não precisa ficar com criancice aqui no canal, não. É muito idiota você fazer isso, realmente, tá? Não estou inventando esses dados, eu estou tentando ajudar a comunidade, tá? E em relação a ajudar a comunidade, tem outro tipo de pessoa que confia até nas informações que eu estou passando, mas ela fala que eu não deveria estar fazendo isso, porque aí os fiscais vão saber disso. E aí eu acho que já é ingenuidade da sua parte, eu já tinha feito um vídeo sobre isso antes. As pessoas pensam que quem está fiscalizando é burro. Gente, na verdade eles são bem inteligentes, tá? Eles têm todo um aparato, às vezes eles não têm pessoal suficiente, mas eles têm métricas para saber o que chega, o que sai. Não vão pensando que eles não sabem o que chega e o que sai, eles sabem muito bem. O negócio é que eles não têm pessoal suficiente para fiscalizar, mas aí quando eles sabem que algo vale mais, por exemplo, smartphone, eles focam mais naquilo, né? Por isso que acaba que o smartphone é um pouco mais tributado do que placa-mãe e placa de vídeo, mas ainda assim eles sabem que placa-mãe e placa de vídeo é caro, por isso começaram também a tributar, mas não é porque eu estou falando aqui que eles vão saber essas métricas, eles já têm essa métrica, quem não tem é o público, e eu estou passando a métrica para o público, tá? Não vá achando que o fiscal, pronto, ele fez meu trabalho por mim, muito obrigado, viu, Skanda? Eu ia fazer esse trabalho aqui, mas você já ficou na minha frente aqui, só preciso colar de você. Claro que não, eles sabem muito mais do que entra e do que sai no país, né? Do que eu jamais saberei. E é isso, gente, queria só dar esses 2 recados finais, eu vou continuar com as enquetes ao decorrer do ano, se tudo der certo, né? E hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima, valeu, falou e tchau!